Muita paz e muita luz. Bom, vamos hoje falar um pouquinho aqui sobre magia de Pemba, sim. E vamos nos basear nos estudos aqui do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, já no final do livro, tá, gente? No final do livro. Embora esse vídeo faça parte do curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, o que vamos ensinar aqui nesse vídeo não é obrigado a ser usado só por aqueles que estão fazendo o curso. Curso esse é gratuito, diga-se de passagem, tá? Se você tem interesse em fazer o curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda gratuito, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042, explica que viu esse vídeo e que você gostaria de receber o curso completo, gratuito. E nós enviaremos para você, são muitas aulas, viu? Passam de 200 aulas, ensinando muita coisa importante para a sua trajetória. Tá? E em nenhum momento somos donos da verdade, nem estamos querendo fazer de você nosso discípulo, não necessariamente. Fica a seu critério se você, depois disso, quiser seguir com a gente, virtualmente ou presencialmente, e chegar, né, até a trabalhar conosco no grupo Fraternal de Umbanda Luz Divina. Ou para prestar um serviço à distância, dependendo de onde você mora, né? Nós estamos localizados em Guarulhos, no estado de São Paulo, e às vezes você nem mora no Brasil, mora longe, não tem condições de vir, mas você pode realizar um trabalho muito bonito à distância, né? O que nós vamos falar outra coisa aqui também. As pessoas às vezes entram em contato e falam assim: olha, eu sou evangélico, mas eu tenho um lado mediúnico muito forte, eu preciso trabalhar isso e na igreja não aceita. Por outro lado, eu gosto de ser evangélico. Tem como eu, por exemplo, pelo menos me proteger espiritualmente. Claro, se o pessoal da igreja escutar falar uma coisa dessas, vão me banir, né? Mas tem muitos irmãos de diversas religiões que nos procuram, diversas religiões que nos procuram e aprendem a cuidar da sua direita, da sua esquerda, e ninguém precisa saber. É uma coisa entre a pessoa, Deus e a sua espiritualidade, tá bom? E, e é isso. Agora, uma coisa é certa, outro dia chegaram para mim e falaram assim, um desabafo que uma pessoa fez, né? A pessoa usou o termo os crentes, que antigamente eles próprios denominavam-se crentes. Na verdade, todo mundo que crê em algo é crente, independente de denominação ou religião. Aí essa pessoa falou assim: os crentes querem ser os únicos cristãos e os únicos evangélicos. E eles batem no peito dizendo: eu sou cristão, eu sou evangélico, como se os outros não fossem. Então, quem bate no peito desse jeito e diz: eu sou cristão e os outros não, eu sou evangélico e os outros não, bom, provavelmente não. Eu acredito que essa pessoa ela não represente a própria religião que ela está dizendo, porque se é um representante daquela religião, um pastor, um diácono, um bispo, alguém que tem uma certa. Que tem que zelar pelo nome da instituição, eu acho pouco provável que a pessoa se exporia dessa forma, de modo a ser tão infantil até, como uma criança que agarra um negócio e diz é meu, é meu, é meu. E se você tentar tirar, tem uma força nos dedinhos, não solta não. Ali, a mãozinha pequena, os dedinhos desse tamanho, tem uma força que você precisa, às vezes, até. E segura ali com autoridade, uma vontade de não soltar, coisa de criança. Então, eu acho que quem agarra para si o termo evangélico, o termo crente, o termo cristão, sem querer soltar, como se ninguém tivesse o direito de se dizer cristão evangélico também, se não passasse pelos mesmos ritos que aquela pessoa passou, é um caso para nem se discutir com uma pessoa dessa. Não se desgaste. Porque semelhante atrai semelhante. Que tipo de espíritos estão junto de uma pessoa dessa? Não são espíritos que estão na luz e nem na paz. Aí você vai perder seu tempo debatendo com uma pessoa dessa. Que tipo de energia você está convidando para entrar na sua vida? Tá entendendo? Então, assim, tem que orar e vigiar, se preserva. Simplesmente corta a conversa, nem dê não se dê o desprestígio de perder tempo com uma pessoa dessas.
Tá? Porque qualquer pessoa que frequente uma igreja protestante, digamos assim, e ele se batiza ali e aceita dentro dos moldes da crença dele Jesus dentro do seu âmbito espiritual, a pessoa vai entender que o termo certo seria protestante evangélico, que é um termo que não ofende, não rebaixa, não é pejorativo e não é nem um pouco vergonhoso. Porque foi assim que, historicamente, eles se consagraram como protestantes e depois, com o passar do tempo, os neoprotestantes, que são aqueles menos tradicionais. Mas isso não faz deles melhores nem piores que ninguém, merecem o nosso respeito. Mas quando alguém vinha e fala assim, eu sou evangélico, você pode educadamente corrigir. Você quer dizer protestante evangélico? Porque evangélico eu também sou. Eu, como umbandista, sou um bandista evangélico. Eu sou um bandista evangélico. Eu sou uma pessoa que estudo, observo e procuro, à luz do Espírito Santo de Deus, praticar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem frequenta o grupo fraternal de Umbanda Luz Divina percebe que é uma casa que tem um viés evangélico cristão muito forte. Mas vocês também bebem na fonte do budismo, vocês também bebem na fonte do esoterismo, vocês bebem na fonte porque a Umbanda ela é união. A Umbanda, a linha de Umbanda que eu sigo, acreditamos que a Umbanda vem de um mantra de Atlântida chamado Aumbandan, que quer dizer somos todos um só. Claro que tem uma linha de umbandistas que acredita que veio da palavra Mbanda, da Quimbanda, porque o Mbanda era o curandeiro dentro da Quimbanda angolana. Então eles acreditam que devido aos curandeiros da Mbanda, M''Banda, tem um vídeo aqui nesse curso falando sobre isso, acreditam que a palavra Umbanda tenha vindo desses Mbandas. Porém, nós respeitamos essa linha, aceitamos ela como verdadeira também, mas eu acredito que até mesmo a palavra Mbanda, que vem dos quimbundos, da língua quimbunda dos angolanos, tenha tido influência lá atrás dos Atlantes. E chegou aos angolanos com essa forma Mbanda, que já vinha de Atlântida. Então eu vou mais fundo ainda na mitologia, não sendo melhor do que aqueles que acreditam que vem unicamente da palavra Mbanda, da Quimbanda angolana, o termo Umbanda. Que cada um tem um jeito de interpretar e aceitar as coisas. Porém, se dentro da nossa concepção de que Umbanda quer dizer somos todos um só, porque vem do mantra Umbanda, porque pressupõe-se que a Umbanda está aberta a todos os segmentos. Então você vai encontrar dentro da Umbanda linha de cigano, linha dos encantados, linha de marujo, linha de pirata, linha de cangaceiro, linha de boiadeiro, linha de caboclo, linha dos malês, linha dos muçulmanos, linha a corrente das fraternidades, que está aberta para todas as religiões, judeus, né, rabinos, pastores, né, espíritos de todos esses segmentos que podem baixar na Umbanda. Então por isso nós bebemos em várias fontes. Nós bebemos em várias fontes mesmo, porque nós acreditamos que todas as fontes vêm do Deus que nós acreditamos que é o Deus de todo o universo, Olodumare. Tem religião que chama de Javé, tem religião que chama de Miokami, tem religião que chama de Alá. Nós chamamos de Olodumare ou Olorum. Nós bebemos sim em várias fontes. E aí cada centro vai definir o que ele quer para ele. Qual a fonte principal? A nossa fonte principal é Jesus. E eu me considero um bandista evangélico. Ou evangélico umbandista. Então, os nossos irmãos crentes, entre aspas, eles são evangélicos protestantes, ou protestantes evangélicos, tanto faz a ordem das... Mas não arrogar. Eu sou cristão, tá? Você é um cristão protestante. Porque tem o cristão católico, tem o cristão ortodoxo, tem o cristão anglicano, tem o cristão umbandista, tem o cristão espírita. A Seishinoe, por exemplo. A Seishinoe ela é uma fusão do budismo com um pouco do shintoísmo e um pouco do cristianismo.
E eles podem, sim, em maior ou menor grau, se intitular cristãos evangélicos. Por que não? Nós somos um evangélico eclético, pode dizer. Se você é uma pessoa que não frequenta igreja nenhuma, mas você gosta muito de seguir a linha de Jesus Cristo, você é um seguidor do Evangelho de Jesus, mas você também tem um pezinho em várias tradições e religiões, embora você não se defina como nenhuma delas, mas você tem ali um viés cristão muito forte, apesar de toda a excursão, vou usar esse termo sem ser pejorativo, tá? Toda a excursão por diversos segmentos religiosos, e você não se perde nisso, você está super tranquilo, você banca isso na sua cabeça muito bem. O povo vai achar que você faz uma salada, mas dentro da sua cabeça está tudo muito bem organizado. Nada impede você de dizer que você é um cristão eclético, um evangélico eclético. Então, quando alguém vem tentar cantar de galo para mim, tentar usar a autoridade da Bíblia, uma suposta autoridade que a pessoa dá para a Bíblia, além de todos os livros do mundo, e vem dizer que pela autoridade que ele acredita que tem na Bíblia, e pela fé, e pela crença na salvação pela fé, ele é evangélico e mais evangélico do que eu, ou mais evangélico do que você, ou mais cristão do que todo mundo, mais cristão do que o próprio Cristo, se duvidar. Eu não duvido nada que alguns não. Simplesmente você não deixe que isso mexa com seu ego. Aí está uma aprovação para você. Simplesmente saia. Fala, bom, tem diálogo com você? Ou nem, às vezes nem precisa perguntar, você já vê que não tem. Você fala, a religião não se discute. Não te ensinaram isso na sua igreja, não? Nem desde pequeno? Não te ensinaram isso, não? Ah, mas que não sei o quê, porque a verdade, você fala, ó, religião não discuto. Pode ser cunhado, pode ser parente, pode ser sogro, pode ser quem for. Não discuta com esse tipo de gente, porque como diz o nosso baiano, Pai Antônio de Oliveira, com a cabeça do ignorante só quem pode é o próprio pescoço. Fica... passa de largo. Bom, então, você como um cristão eclético, ou como uma pessoa que frequenta uma determinada religião, mas não quer deixar essa religião, mas quer aprender a cuidar da sua direita, da sua esquerda, você pode estar sim colocando em prática isso que nós vamos ensinar aqui, tá? Porque a magia de Pemba ela é uma magia que está acessível a todas as pessoas. Claro, tem um tipo de magia de Pemba que ela só pode ser feita por iniciados, mas já tem muitas outras que não precisam. Tá? Como as que eu vou ensinar aqui hoje não é necessariamente necessário uma iniciação. Tá? Então eu vou te mostrar aqui uma situação, tá? e vamos esperar, né, que você pratique. Vamos lá. Bom, estamos aqui, ó, na página 323. O mestre Rubens diz assim: estamos ainda no capítulo Símbolos Sagrados e Pontos de Forças Mentais. Tá? Com isso, hoje, sobre o arquétipo Exu e Bombogira, que na verdade eu já expliquei isso no outro vídeo, porque esse termo Bombogira, tá? Não vamos nos alongar mais. Na verdade, o certo seria falar pomba gira. Mas a expressão aqui, bombogira, tem um significado que entra até numa questão política, social, enfim, já comentei no outro vídeo. Exu e Bombogira, todos os tronos negativos, com isso hoje sobre o arquétipo Exu e Bombogira, os tronos negativos cósmicos, que são os orixás, fecham os polos esquerdos no ritual de Umbanda. Quando diz fecha, não quer dizer que está selando. Fecha quer dizer que conclui, firma, estabelece, autentica, tá? Temos um caboclo coral e um Exu cobra coral. Temos um caboclo sete espadas e um Exu sete espadas. Temos um caboclo arranca-toco e um Exu arranca-toco, forte, viu, Exu arranca-toco. Temos um caboclo sete flechas e um Exu sete pontas. Tem o Exu sete flechas também, tá? Temos o caboclo sete montanhas, Exu sete montanhas. Temos um caboclo ventania e um Exu ventania. Fácil de se entender, pois no X tudo ficou assim. Quando fala X, é chamada ciência do X. Tá?
que é uma teoria sobre o cruzamento de energias, que uma entidade ela pode muito bem vir cruzada com diversas frequências. Por exemplo, vamos pegar aqui, você passa lá com caboclo cobra coral. E tem um médium que também tem o Exu cobra coral. Aí surge aquele debate. O médium João, que recebe o caboclo cobra coral, ele também pode receber o Exu cobra coral? Antigamente, a espiritualidade evitava isso aí por conta dos karmas que as pessoas traziam. E esses karmas, devido os problemas que essa pessoa causou em outras vidas com mau uso da magia, ao concentrar um caboclo cobra coral e um Exu cobra coral naquela mesma pessoa, poderia causar uma embolia energética por conta dessa pessoa já ter feito mau uso da magia e ter sido, como é que eu posso dizer, criado bloqueios tamanhos em sua vida espiritual, que a presença de um caboclo cobra coral, de um Exu cobra coral na vida do mesmo médium poderia causar uma complexidade energética semelhante ao bloqueio que ele causou na outra vida dele. Então, a simples presença dessas duas forças, por melhor que fosse a intenção, ao cruzar com os karmas daquele médium, sem querer, poderia causar uma embolia energética. Por quê? Porque nós vivíamos antigamente num mundo de provas e expiações. Só que do dia 11 de 11 de 2011 em diante, a Terra deixou de ser um mundo de provas e expiações e passou a ser um mundo de provas e regeneração. Ou seja, deixou de ser um mundo de escola e presídio, passou a ser escola e hospital. Provas e regeneração. Prova, escola, regeneração, hospital. Então, os espíritos que vêm reencarnando de 11 de 11 de 2011 para cá já podem ter um caboclo cobra coral na sua direita e um Exu cobra coral na sua esquerda sem problema, porque os espíritos estão reencarnando com pesos kármicos mais leves ou com suas espiritualidades mais trabalhadas, ainda que venha com um peso kármico semelhante. A preparação que um espírito recebe para reencarnar do dia 11 de 11 de 2011 para cá, em diante, melhor dizendo, é outra. Então já pode cruzar essas duas forças. Você pode hoje em dia ter um caboclo sete espadas e um Exu sete espadas. Você pode ver hoje em dia um médio mais recente tendo um caboclo arranca-toco e um Exu arranca-toco. Não tem nenhum problema, como ele pode ter um boiadeiro arranca-toco. Um marinheiro sete espadas, como eu já vi. Um caboclo sete pontas, um Exu sete pontas. Um caboclo sete flechas, um Exu sete flechas. Qual o problema? Se tudo está mudado para melhor. Então a ciência do X é isso, é a teoria sobre esses cruzamentos energéticos, os polos, negativo, positivo e neutro. Essa é a ciência do X. Quando um dia você escutar falar qual é a ciência do X, o mestre Rubens Saraceni, é uma teoria que explica como se dão harmoniosamente o cruzamento e o entrecruzamento dos polos negativo, neutro e positivo. Ponto. É isso. Tá? Qualquer outra coisa que vierem falar, pode ser que estejam querendo encher linguicinha. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, por exemplo, ele pegou aqui. Essa aqui é, por exemplo, Ogum. Oxum, desculpa. Oxum, todo mundo sabe que está no trono feminino do amor. E aqui, Exu. Exu está sentado à esquerda de todos os tronos. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Então pode muito bem cruzar a energia de Exu com Oxum. Ogum. Ogum está sentado no topo do trono masculino da lei. Pode muito bem cruzar com o da Pombagira, que aqui está escrito Bombogira, mas é Pombagira. Não que esteja errado esse termo, mas esse termo é uma corruptela da palavra Pombagira. Enfim, a Pombagira, ou como está escrito aqui, Bombogira, pode muito bem cruzar com a energia de Ogum, porque Pombagira também está sentada à esquerda dos 7 tronos da vida, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vê que ó, tem as setinhas aqui mostrando que é um entrelaçamento energético. Quando você risca um ponto, e esse ponto ele tem um cruzamento assim, significa que aquele ponto está formando um elo de força, tanto com a esquerda como com a direita dos tronos onde aquelas entidades estão firmadas. Porque quando você firma uma entidade, por exemplo, você risca um ponto e chama uma entidade ali, por exemplo, caboclo sete flechas. Ou você firma uma vela, ainda que você não risque nenhum ponto riscado, ainda que você não firme nenhum ponto riscado, você chama lá, por exemplo, caboclo sete flechas, e chama lá, por exemplo, Exu sete flechas, Exu sete pontas, Exu arranca-toco, eles, por serem coroados,
são entidades coroadas, à direita ou à esquerda de um trono, no topo desse trono tem um orixá. Tem um orixá. E no topo desse trono, na esquerda desse trono, tem os guardiões, Exus, Tranca-Rua e Pombagiras. Então, quando você chama uma entidade, ela tem a esquerda dela, ela tem a direita dela, seja ela de esquerda ou de direita, aquela entidade, ela também tem uma devoção, ela também tem os ritos dela, ela também faz as firmezas dela, ela também reza, ela também tem os cultos que ela frequenta. Não é um ser largado aí no mundo. O seu guia, o seu caboclo, o seu Exu, eles frequentam um templo religioso lá onde eles moram. Faz parte da aceitação deles. E lá eles fazem as firmezas deles, eles têm a esquerda deles, eles têm a direita. Ah, e um Exu também tem a esquerda dele? Tem. E tem a direita dele? Tem. E ele, será que ele firma o orixá dele, os orixás ancestrais? Firma. Será que lá ele toma os banhos dele? Toma. Será que ele acende? Acende. Será que lá ele acende vela? Acende. Então, quando você chama uma entidade, mesmo que você só acenda uma vela, você nem chega a riscar um ponto, aquela entidade ela vai trabalhar a ciência do X, mesmo que você não saiba, ou seja, por quê? Porque ela é uma entidade que tem a esquerda e a direita dela. Então, quando você firma o seu ponto, você cruza ali as entidades, seja ela ainda que você chame só uma entidade de direita, por exemplo, ainda assim ela tem a esquerda dela e vai acontecer no campo espiritual esse cruzamento aqui. A entidade firma isso de um modo cruzado. Ah, você está querendo dizer que toda entidade trabalha cruzada? Ela pode não se identificar como uma entidade de direita e de esquerda, mas ela tem a esquerda dela. E nem que seja lá na intimidade da religiosidade dela, ela vai cruzar com a esquerda e com a direita aquele pedido que você fez. E você pode ter certeza, porque se ela não fizer isso, a coisa não anda. Se não trabalhar a esquerda, nada flui na vida da pessoa, porque sem Exu não se faz nada. Já viu aquele ponto que diz Exu ganhou uma casa, sem porta e toda destelhada. Exu ganhou uma casa, sem porta e toda destelhada. Oi, sem Exu não se faz nada, sem Exu não se faz nada, sem Exu não se faz nada. Oi, a casa de Exu é a encruzilhada, sem Exu não se faz nada. Sem Exu não se faz nada, sem Exu não se faz nada. Oi, a casa de Exu é a encruzilhada. Olá, o Exu. Entendeu? Sem Exu não se faz nada. Ou trabalha assim ou a coisa não flui. Bom, aí, vamos lá. Você tá, vamos, por exemplo, riscar um ponto. Você está riscando um ponto. Geralmente os pontos têm uma mandala. Dentro da mandala, nada impede, dentro do círculo ali, que você riscou, nada impede de você fazer um quadrado. Esse quadrado ele vai invocar a força das pirâmides. Tá? Porque toda pirâmide ela tem uma base quadrada. A gente tem o hábito de achar que a pirâmide é um triângulozinho assim. Claro, se você olhar de um dos lados da pirâmide, parece um triângulozinho. Só que quando você olha de cima, você vê lá de cima que ela é um quadrado. Se você olhar de baixo dela também, você vai ver que ela é um quadrado. Tá? Então aqui você já invoca a folha. E a pirâmide você sabe que ela é uma antena, um catalisador energético. Ela tanto puxa como antena, como ela catalisa, como ela roteia. Então ela é tudo isso. Ela é antena, ela é catalisadora, ela é transformadora também. Ela converte a energia naquilo necessário para o que você está pedindo e ela roteia, ela emite, ela emana, ela expande, ela irradia. E também ela tem um lado absorvedor dela, que as quinas da pirâmide elas servem também para absorver energias e transmutá-las. Então é muito fantástico. Se eu tiver pirâmide em casa, se não tem, adquira. Pirâmide de pedra sabão, pirâmide de quartzo chinês, vai atrás de pirâmide. Pirâmide de cobre vazada, enfim. É importante aprender a trabalhar com essas coisas. Tá? Bom, e aí o que acontece? No curso de radiestesia, tá? Gratuito aqui no canal, a gente ensina a trabalhar com todas essas pirâmides. Procura lá depois. Curso de radiestesia, no canal Hernani Douglas. Entra lá nas playlists e vai ver lá. É que os cursos que eu dou, eles têm muitos vídeos. E aí o preguiçoso, ele não faz. O preguiçoso olha lá e fala, mais de 10 vídeos, faço nada. Aí fica assim, né? Dando cabeçada na vida, fazendo as coisas erradas. Não que eu seja o dono da verdade, entendeu? Mas quem não assiste os meus vídeos, não assiste os de ninguém também. A questão nesse ponto, o preguiçoso ele é bem democrático, né? Preguiçoso nesse ponto ele é bem democrático. Ele não faz o curso com um, também não faz com o outro, porque a preguiça é tanta
Bom, aí o que que você faz? Você fez o seu círculo, fez o quadrado e riscou ali, né, o X dentro do quadrado. Não precisa passar para fora, tá? Aqui tá só uma questão de... Ele trouxe para fora aqui para poder vincular a questão dos polos, ó, masculino positivo e negativo, só positivo, tá? Então, veja bem, aqui só negativo, dois negativos, né? Então, o que que acontece? Você, por exemplo, você foi lá, riscou, né, fez o círculo, o quadrado e fez como se fosse um Devada, tá? Aqui dentro, certo? Tanto você pode firmar velas nas pontas, aí vai depender da magia que você está fazendo, tá? Como você pode fazer em forma de cruz, acender as velas em forma de cruz, aí vai depender de quantas velas você vai usar, vai depender do tipo de magia e da orientação da entidade. Como você pode também acender em forma de X as velas, aí fica a seu critério. Tem gente que acende só uma vela no meio, tem gente que vai queimar pólvora, tem gente que faz outros símbolos aqui no meio, outros arquétipos, não tem problema, isso vai depender da magia que você está usando. Qual é a ideia de mostrar isso aqui? Aqui é A ideia disso aqui é mostrar o seguinte. Por exemplo, aqui, vamos supor que você cruzou um ponto de caboclo com Exu, tá fazendo uma demanda lá, um descarrego, desmanchando um feitiço. Não tem problema nenhum você cruzar caboclo com Exu. Até porque, por exemplo, meu Oxóssi, ele é caboclo, ele é Exu, Oxóssi Choroquê. Ele é metade Oxóssi, metade Exu. E lida com as energias perfeitamente bem, maravilhosamente bem. O que você tem que entender que tanto aqui você está ativando o fator irradiador como o fator absorvedor. O fator positivo, que é irradiador, o fator negativo. Aqui, ó, os caboclos. Geralmente os caboclos vão trabalhar com o fator irradiador. Por isso tem dois maisinhos aqui, ó, positivo com positivo. Mas nada impede esse caboclo de buscar a energia da pombagira, que está trabalhando aqui numa frequência totalmente negativa. Negativa não quer dizer infernal, nem quer dizer maligna. Quer dizer apenas e tão somente que ela está trabalhando numa frequência completamente absorvedora. Ela está puxando as energias para ela e encaminhando para uma outra dimensão para ser transmutada. Ela está fazendo o descarrego e esse aqui está fazendo a aplicação das energias positivas que devem ficar no ambiente. Mais uma coisa aqui, agora se referindo às caboclas. Por exemplo, você pode trabalhar com a cabocla que trabalha tanto com polo negativo como positivo, ou seja, ela tanto irradia como ela absorve, e essa mesma cabocla cruzar com um Exu que ele é irradiador e absorvedor também, e tá tudo certo. Tá tudo certo. É, tanto aqui está escrito cabocla, né? Podia muito bem estar escrito cabocla aqui, Exu aqui, como bombogira aqui e caboclo aqui. Isso, a ordem dos fatores não altera a soma, tá? Então é uma questão didática, como esse Rubens colocou aqui, mas isso não quer dizer que o nome pombagira tenha que estar aqui. Podia muito bem estar aqui, ou aqui, ou aqui. Contanto que mostrasse direitinho a ideia do contraponto energético. Tá? Só para você entender que existe uma ciência por trás dos pontos que você risca, tá bom? Outra coisa interessante que não podia deixar de falar aqui, tá? Aqui está falando sobre a questão dos orixás. Orixá ancestral, orixá natural. Tem gente que olha aqui e fala, não entendi nada. Para que o mestre Rubens colocou aquilo ali embaixo? O mestre Rubens quis citar o seguinte. Aqui não é um ponto riscado, tá? Aqui está querendo dizer o seguinte. Se você, por exemplo, firma, isso aqui eu coloquei, tá? Para ficar mais claro, para entender o que o mestre Rubens quis dizer aqui. Quando você firma um ponto, ou você está num templo de oração, seja independente da religião, ou você está rezando, ou você acende uma vela, é normal formar no local, primeiro, uma bolha, ali forma-se uma bola energética, em torno da a vela fica no meio de uma bola, ou você vai ficando dentro de um grande ovo energético, o templo que você está, e depois essa bola energética ela vai virando uma pirâmide. Por exemplo, você acender uma vela aqui, forma uma pirâmidezinha energética depois. A pirâmide fica dentro de um cone energético, tipo uma pirâmidezinha. Isso vai crescendo, dependendo se você acende uma vela de 7 dias, por exemplo, mais vai ampliando aquele campo. Mais ampliando aquele campo. Um local que é feito culto semanalmente ou com bastante frequência, vai formando sempre uma espécie de pirâmide de energia ali. Se a sua casa é uma casa de oração, você está sempre rezando na sua casa, colocando Deus no comando da sua vida, da sua casa, vai formando uma pirâmide ali. No seu local de trabalho, você é uma pessoa que ora, abençoa o seu local de trabalho, vai formando uma pirâmide energética ali. E essa pirâmide ela tem camadas. Ela, conforme ela vai se consolidando,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai não para no 7, tá? Vai subindo. Ela vai alcançando os orixás e vai chegando aos orixás de coroa, os orixás naturais, aos orixás ancestrais, e vai chegando até os orixás. Fala, Hernani, mas o orixá ancestral ele está acima dos outros orixás? Um orixá de coroa, ele pode ser um orixá ancestral. Por que o mestre Rubens colocou um orixá ancestral aqui? Que dependendo do tempo de duração de um ponto que você riscou, de uma vela que você acendeu, ou da quantidade de oração que é feita no ambiente, aquele campo energético ele se vincula aos orixás naturais, ele se vincula aos 7 tronos, ele se vincula aos orixás ancestrais de quem frequenta aquele local, ou das pessoas que você colocou o nome naquela corrente de oração, ou das pessoas que você colocou o nome debaixo daquela vela, ou daquele ponto, ou daquele trabalho. É nesse sentido, a energia daquilo ali chega lá, nos orixás ancestrais das pessoas envolvidas e nos seus orixás ancestrais. Com qual finalidade chega lá? Chega lá como uma forma de contemplar a divindade desses seres e, em resposta àquilo, esses seres, esses orixás, enviam energia de volta ao ponto em que foi firmada a vela ou o ponto em que, ou aquele local que são feitas as orações, ou até aquela pessoa que é de oração, e assim vai. Há uma sinergia e uma troca de forças. É nesse sentido, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 3 velas. Vamos supor que você acende uma vela, uma do lado da outra, e chama uma quantidade de entidades ali. Automaticamente, vai formar um campo em torno de cada uma dessas velas, e com o tempo, cada uma delas vai formar, ó, em torno da vela vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pirâmides e essa energia vai se expandindo, se expandindo, se expandindo para todo o universo. São pirâmides energéticas formadas pelos elementais do fogo, pelos elementais do ar, no caso da vela. A oração formadas pelos elementais e seres energéticos vinculados aos seus orixás, independente de você saber quais sejam. Tá? E assim vai. Então, quando junta, por exemplo, o campo energético dessa vela com dessa vela com dessa vela, nossa, dá uma explosão de força fenomenal. Quando você junta, igual muitas vezes, acho que vocês já viram no cemitério, a gente pegar as velas, pegar 7 velas e amarrar uma fita e acender lá para os guardiões no pé de um cruzeiro, aquilo ali é de uma força, porque cada uma daquelas velas vai criar um campo desse aqui. Imagine, 7 velas amarradas juntas umas com as outras. Vão formar 7 campos desse aqui entrelaçados. É de uma força fenomenal. Entendeu? Então, fique tranquilo, nós vamos dar continuidade a esse assunto nos próximos vídeos. Eu sei que muita gente não se interessa, porque, queira ou não, é um pouco teórico, as pessoas gostam mais de ensinar a gente, ver a gente fazendo feitiço lá e anotar, e eu vou fazer esse, eu vou fazer esse. Mas nem todo vídeo é assim, nem todo vídeo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem vídeo que a gente vai ensinar mesmo, fazer muita coisa. Aqui mesmo nesse curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda, tem trabalhos e feitiços que se você colocar em prática, ó, né? O que deixa a gente um pouco, às vezes, pensativo é que muitas pessoas elas fazem os cursos e elas só fazem os vídeos que interessam. O curso de sacerdócio mesmo aqui. Ele passa de 250 vídeos. Alguns grandes, outros pequenos. E aí a pessoa vai passando com o dedo, vai passando com o dedo. Esse eu não vou ver não, esse eu não vou ver não, esse eu não vou ver não. Só faz o que quer. Não fez o curso. Se ficar faltando um vídeo sem ver, você não pode dizer que concluiu o curso. Tá? Não pode. Hernani, eu queria ganhar um certificado do curso de Teosofia de Umbanda. Tem como? Tem como. Tem como. Você vai entrar em contato com a gente e nós vamos passar para você o que você deve fazer. A provinha, tem uma provinha tranquila, mas tem. Para realizar, para poder receber o certificado. Tá bom? Entre então em contato com a gente, DDD 11, telefone 96551-9042. E que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção na sua caminhada e que nunca lhes falte o axé dos orixás.